A hipocrisia, ela tem dois elementos que é comum a qualquer definição de hipocrisia. O primeiro elemento é o fingimento e o segundo elemento é a dissimulação. O hipócrita, ele é aquele que finge ser o que, na verdade, lá dentro ele não é. E ele dissimula em algumas situações para ele tentar impor uma imagem que ele quer passar para as pessoas, mas que essa imagem não é a imagem verdadeira dele. E aí, de repente, aconteceu que o hipócrita, e eu acho que em todos os casos, mais cedo ou mais tarde, o hipócrita é denunciado pelos seus próprios atos e atitudes. Eu creio que foi o que aconteceu com essa senhora, que nós também repudiamos qualquer tipo de intervenção física de aluno com professor, que no nosso tempo, né, Cássio? Isso era inadmissível. Ontem foi 7 de setembro, Luciano. Você deve lembrar que 7 de setembro a gente ia para Afonso. Você é de Belo Horizonte? Não, eu sou de uma cidade do interior, mas eu desfilava em 7 de setembro. A gente ia para Afonso Pena, lá as escolas, marchando. Todas as escolas da cidade, era uma festa cívica. Professor, quando entrava na sala de aula, era alguém assim, munido de um poder e de uma autoridade maravilhosa. Hoje, está isso que está aí. O viés perigoso da hipocrisia é porque, de alguma forma, a pessoa que quer demonstrar no ambiente aquilo que ela não é, ou aquilo que a sua ideologia fala no coração dela, ela, de alguma forma, ela quer angariar um benefício. Isso. O hipócrita, no fundo, ele quer um benefício, seja de aceitação, seja de um lugar melhor, seja de um aplauso aqui, um aplauso ali. Então, o hipócrita é aquela pessoa que precisa angariar os olhares para si. Mas, muitas vezes, a sua hipocrisia, depois, quando é denunciada e atinge a ele, ou seja, ele é o alvo da incoerência, aí isso não serve mais para ele, serve para os outros, mas não serve para ele. E aí ele se levanta, então, e denuncia. Mas denuncia a própria hipocrisia que ele, na verdade, prega e vive. E isso é um problema muito sério, porque, como eu disse no início, a hipocrisia, ela, Cássio, acaba sendo denunciada. Como no caso, infelizmente, dessa professora. Mas no meio onde a hipocrisia ela transparece, e é esse tipo de militância, há um desequilíbrio grande, porque nós podemos tudo contra o outro, nunca o outro contra mim. Então, há um desequilíbrio. Com Jesus, há um equilíbrio, porque se você é agredido no discurso de Cristo, você pode aceitar essa agressão sem revidar. Agora, é bem verdade que nem no meio religioso isso já não é muito mais aceito. Porque isso pode parecer outra coisa, né? Não é nem pacifismo mais, mas as pessoas vão dizer que isso é até uma atitude boba, idiota e tudo mais. Mas no discurso de Cristo isso está presente. Então, nesse tipo de militância política, sobretudo, não há. Tudo que o outro faz está errado, tudo que eu faço está certo. Não, eu estou lembrando aqui, eu até vi uma postagem no Facebook, achei sensacional. Pegaram Aécio com 5 milhões, aí a turma da esquerda, ladrão, e xingando. Aí depois, pegaram o Temer, o Joesley disse que passou tanto para o Aécio, ladrão, tal. Depois, o Joesley falou que passou tantos milhões para o Temer, 10 milhões, sei lá, para o Temer. Golpista, corrupto e tal. Aí agora, essa semana, Joesley fala que passou 150 milhões para Dilma e para o Temer. Esse cara está com problema, tem que averiguar, tem que investigar. A política é viciada. Dois pesos e duas medidas. O hipócrita é típico isso, né? É típico isso. Inclusive, quando a gente olha para a Bíblia, o pastor Fernando estava dizendo isso, a gente vê que o pecado e o grande problema e o grave problema denunciado por Jesus contra os escribas e contra os fariseus foi única e exclusivamente a hipocrisia. Por que o pessoal fala assim quando a pessoa é hipócrita? Você é seu fariseu? Por quê? não, já viu? Você aí no meio da igreja tem esse negócio, fariseu. Mas é porque, por exemplo, o fariseu era um grupo lá dentro do judaísmo que, na época de Jesus, eles se demonstravam bem corrompidos. Não ele, mas a liderança sacerdotal de Israel. Então, de modo que Jesus, através de alguns embates, né? Jesus até usou, em certa ocasião, essa expressão, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para veres de modo claro o que está no olho do teu irmão. Então, o meio religioso e político, ele é um campo fértil para a hipocrisia. Porque, por exemplo, a política só vai se dar bem quem se promove, mesmo à custa da mentira. Quem passa uma imagem dos marqueteiros. Exatamente. Mas o meio religioso não é diferente.
Porque nós, cristãos e qualquer outra religião, nós exaltamos a virtude, o bom comportamento. Sim. Então as pessoas vão tentar transparecer essa atitude, mas só que de uma maneira política. Porque é de uma maneira para a pessoa angariar a confiança, as atenções, os holofotes para si mesmo, e não na verdade e na realidade. Eu posso dar um exemplo. Sim, Judas. Lembra quando Maria em Betânia ungia Jesus com perfume caríssimo? Sim. Aí Judas falou assim, teologia da libertação. Poderia-se vender esse perfume por 300 denários e dar-se os pobres. Claro. Mas Judas, na verdade, o próprio João registra, né? Não, ele não estava preocupado com os pobres. Era essa, né? Era outra, que ele tirava o dinheiro mesmo. Ele estava fazendo uma política. Ele era ladrão, o texto diz. E ele queria parecer virtuoso, quer dizer, um homem que se preocupa com pobres. É um homem que fala dos pobres. Tem um viés hoje disso aí, não tem na nossa cultura aí? Nos nossos partidos. Mas era político e religioso, exatamente. Mas não era verdade. Não é verdade. Ele não estava nem aí para pobres. Mas vem cá, por exemplo, olha só, pensando no meio evangélico, né? Porque a gente quer ser aceito, como ser humano, a gente quer ser aceito no ambiente em que a gente está. E às vezes a igreja incentiva os outros a serem hipócritas, porque lembra que antigamente a gente brincava, vou botar a roupa de ver Deus para ir na igreja? Não tinha uma conversa dessa? Claro. Põe a roupa de ver Deus. É a melhor roupinha que a gente tem. É a melhor roupinha e tal. O tempo vai passando e parece que as pessoas começam a assumir certas atitudes hipócritas, de ter um discurso evangélico, um discurso gospel, de ter um jeitão gospel. Tem gente que até simula orar em outras línguas. Sim. Para ser aceita pelo meio. Isso, a hipocrisia tem esse viés. Pois isso é preocupante. Você se maquiar, inclusive a palavra hipócrita, né, é interessante. A gênese, a origem dela, ela é uma palavra grega, que significa aquele ator de teatro grego que colocava as máscaras, ora alegre, ora triste, e aquilo ali era o Hipócrates, ou seja, a máscara, a representação de ora está alegre, ora está triste, mas atrás existia o ator. Aquilo ali se tornou a hipocrisia, ou seja, alguém que tem uma máscara, que quer mostrar algo que ele não é para ele ser aceito. Exato. E aí vem a questão no meio religioso, que é, como diz o Fernando, são os dois meios extremamente perigosos. Onde mais se manifesta isso. Onde mais nós devemos cuidar para não entrarmos nesse viés da hipocrisia. Porque eu acho, meu querido telespectador Cássio e Fernando, que essa hipocrisia ela é incentivada, Cássio, muito pelo legalismo. Sim. O legalismo, o não pode ou não deve, ele, de certa forma, ele estimula o legalismo, a hipocrisia. Porque a pessoa quer se adequar a um modelo de não posso ou não devo, ou às vezes ou não devo tenho, certas práticas. Ou devo. E para a pessoa se adequar, ela precisa fazer algo que às vezes ela não é assim. Ela nem recebeu de Deus o dom para fazer. Mas ela precisa fazer, porque se ela não fizer, ela não vai se integrar no meio. Lembrando que a hipocrisia, na prática da hipocrisia, que é o engano, a farsa, é sempre a pessoa se elevar, nunca para baixo, não. Porque para baixo... A gente nunca viu um hipócrita ao contrário. Não é. O cara bom querer ser ruim. Ele tem que fingir virtudes, aquilo que as pessoas querem ver. Porque nós, por exemplo, no nosso meio, igreja, nós não queremos ver as pessoas bem, para cima, fazendo as coisas que deveriam fazer, agir como viver como... e assim por diante. Mas nem todo mundo ainda está a essa altura. Agora, ninguém gera isso naturalmente assim, então a pessoa finge. Data vênia, amado pastor. Vamos lá. Quem tem filho mais velho, como eu também, meus filhos todos já são adultos, eu procurei educar meus filhos segundo a palavra de Deus. Né? Mas teve um livro que revolucionou minha vida, óbvio, assim, além da Bíblia, que a Bíblia foi o principal, mas sobre criação de filhos, um livro do autor chamado Ted Tripp, chamado Pastoreando o Coração da Criança. Porque foi uma revolução, porque eu procurava educar meus filhos com rigor e tudo mais, mas o Ted Tripp, ele propõe o seguinte: você tem que pastorear não as reações dos seus filhos, não as ações, mas o coração. Sim. Porque o que acontece é que tem muito pai que usa princípios, sua filha que faz psicologia, com certeza ela estuda Skinner, né, Pavlov, que eram aqueles pesquisadores que estudavam condicionamento. Os animais são condicionados. E tem ser humano que é condicionado. Ele responde
ao mero condicionamento. Mas não quer dizer que ele concorda ou discorda. A criança também acontece isso. Às vezes a criança obedece e está na frente do pai. Obedece se o pai está vendo, mas não obedece por trás. E o que o Ted Tripp propõe é que você tem que educar o coração, para que mesmo que você não esteja perto dela, ela haja corretamente. Sim. Aí eu pergunto, será que também nós pais, na melhor das intenções, nós estamos formando pequenos hipócritas que obedecem a gente se a gente está perto? Eles não, sabe, não fazem o que pensam, eles fazem o que a gente quer que eles pensem. Mas depois, quando puder, eles vão soltar tudo para fora. E aí vem as crises da adolescência. Vocês não acham que também tem um bando de hipocritasia em casa que a gente está criando? Eu acho que é bem possível isso acontecer, né? Como dizia um casal de pais, eles conversavam e usavam termos bem pejorativos acerca de irmãos da igreja. Uhum. E uma das irmãs era tratada pela mãe de víbora. Ah, aquela é uma víbora. Aí um dia essa irmã chega na casa. Aí a criança chega e fala, ô mãe, a víbora chegou. Porque a criança não tem essas limitações que os adultos Essa têm. Malícia. Então, é claro que nós educamos os filhos a partir de nós, a partir de nossa compreensão, a partir de nossas emoções. É claro que eles serão muito iguais a nós, não há como. Mas é bem verdade que alguns pais, eles se contentam que os filhos se comportem apenas na sua frente, sem o interesse, né, e a dedicação de ensiná-los para a vida, para que eles sejam, e não que apenas façam alguma coisa diante de nós. Então eu acredito que o mais importante, eu também tenho eu sou pedagogo também, e a gente entende que no lidar com a criança que está sendo formada, sobretudo, nós precisamos passar a nossa impressão, e passamos, mesmo sem ter esse interesse. E elas serão mais ou menos semelhantes a nós. Não há dúvida quanto a isso. A educação é isso, é pegar pela mão e andar. Uhum. Então elas serão como nós, certamente. Agora, é bem verdade que nós precisamos, então, contudo, olhar para nós para que a gente passe as melhores impressões sobre a vida. Não são apenas as coisas pontuais, mas sobre a vida, os valores. Porque um dia elas, de certa forma, largam a nossa mão e vão. Eu estava lendo um livro, Cássio, chama-se O Óbvio. O óbvio que nós descartamos. O autor, ele não é cristão, mas ele tem umas coisas interessantes que falam sobre isso. Uhum. O que o Ted Tripp disse no livro dele, é um clássico, inclusive, a gente até aconselha os pais lerem, na verdade é você ensinar valores e convicções no coração da criança. Porque se os pais firmarem uma convicção, valores, principalmente valores da palavra de Deus, esses valores que nós vamos firmar no coração dos nossos filhos, vão nortear e vão trazer consequências nas suas atitudes. E não existe nada mais poderoso, meu querido pai, minha querida mãe, é quando você ensina o seu filho valores da palavra de Deus, como honestidade, integridade, bondade, misericórdia, perdão, amor, esse tipo de valor, e na sua casa você demonstrar isso com as suas atitudes. Sim. Aí você vai formar no seu filho, além da convicção no coração, a forma correta dele agir. Porque a criança, a gente sabe, até os 5 anos de idade, ela aprende muito por aquilo que ela vê. Então, se a gente tem dentro de casa um discurso, a hipocrisia, tá vendo? Um discurso religioso, mas uma atitude ímpia, isso de repente vai desnortear a criança. E quando ela chegar na adolescência, às vezes, ela vai jogar isso tudo fora e vai dar vazão aí às coisas mais terríveis do coração. Eu acho que é mais ou menos por aí. Por isso a minha tese, eu já falei aqui várias vezes, mas não canso de repetir, a educação de filhos, ela passa por 2 textos que são tomados como sinônimos no Antigo Testamento e não são. O primeiro é caminhar pela mão, que é o que o pastor citou, que é Deuteronômio 6. E tu os ensinarás andando pelo caminho. Sim. Então dá a mão para o seu filho e vai. É a vida prática. Você tendo exemplo e passando por ele na vida cotidiana. Agora, Provérbios 22:6, que é tomado pela maioria como similar a Deuteronômio 6, não é. Provérbios 22:6 fala disso aqui. Ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Isso. A melhor tradução é essa. Não aparece nada de no caminho no original. Aparece o quê? Ensina convicções. E convicções. Ensina valores corretos. Mesmo que ela seja velha, esses objetivos vai ficar. Mas, sobretudo, há que se ter a coerência do que se fala com o que se pratica. Como você vai ensinar? Aí entra a questão da hipocrisia. Aliás, Jesus,
lá em Mateus 23, que se você quiser ler, por exemplo, o sermão de denúncia contra a hipocrisia de Jesus para os escribas e fariseus, é Mateus capítulo 23. No versículo 2, ele já diz ali o cerne da hipocrisia. Ele diz assim, olha, vocês dizem, mas não fazem. Vocês legislam, mas não cumprem. E quando fazem, fazem para serem vistos pelos homens. Terrível. É o cara Vazios. orando lá, né? Não foi? A oração do cara lá no templo. Ô, Senhor! Apenas com a finalidade de serem vistos. Exato. Mas quando o próprio Cristo diz isso, quando as pessoas querem isso, elas já receberam a recompensa. Elas querem ser vistas, foram vistas. Fernando, eu acho que você já passou por isso, Luciano. A gente que é pastor, tem várias vezes que eu estou preparando um sermão e tudo, e fico pensando, Deus, eu estou preparando para quê? E vou pregar para quem? Porque muitas vezes a gente que é pastor, a gente joga para a torcida. A gente não pode fazer isso, não deve fazer isso. Mas a gente tem que fazer essa autoavaliação a cada dia, a cada minuto, a cada domingo, a cada sermão. Porque senão a gente faz aquele discurso que tem uma recepção boa, porque você joga para a torcida. Falar o que o povo quer ouvir. Fala o que o povo quer ouvir, você eleva, faz igual o povo de Babel, né? Você engrandece o nosso nome, e tudo aí mais. É bom, todo mundo gosta. Todo mundo gosta, mas Deus não gosta. Falta nessa questão aí a virtude. A virtude é que deve fluir, aquilo que nós buscamos. A virtude são as coisas de Deus. É o amor, é a verdade, a sinceridade, a fé, né, o perdão e tudo mais. Quando vira só discurso, aí é oratória só, aí os fariseus, o texto citado aqui pelo pastor, né, fica vazio. Isso é ruim para nós, porque quando nós passamos essa ideia de estarmos vazios, nós vemos isso, é frustrante para nós próprios. Eu sei que a pessoa ela pode se enganar por algum tempo, mas ela não vai enganar o tempo inteiro. É frustrante a pessoa passar essa ideia, tentar passar uma ideia daquilo que não é a realidade, né? A hipocrisia. Mas ela sabe, é frustrante, ela vai apagando, ela vai murchando, porque ela não pode sustentar isso por muito tempo. Você não acha que também a gente incentiva isso muito na igreja, quando a gente Claro. Assim, fica sorrindo, sorri pro seu irmão. Às vezes você não tem direito de estar Fala que você ama, igreja, né? Então. Não, mas aí algumas igrejas, né? Não, porque eu tô generalizando. Fala que você ama. Não, mas fala que você ama, você fala odeia que você ama o o seu cara. irmão. Você tem que tratar, você tem que começar a amar. Agora, você fala que você ama, você odeia, você fala eu te amo. Você tá mentindo. Não pode. Aí essas coisas vazias, dizem, mas não fazem. Essas repetições vazias tomam lugar daquilo que realmente tem peso, que são as virtudes e a verdade. Virtudes e a verdade. Toma lugar, e nós não podemos ceder lugar para isso. Mas talvez as pessoas que às vezes... É o Judas traindo com beijo. Isso. Beijo, o que é beijo? Se eu te beijar aqui agora, que amor, que grande amor. Mas era uma traição. Agora, eu acho, Fernando, que as pessoas tristes, que estão deprimidas, elas têm que se sentir confortáveis nas reuniões da igreja. E não podem, ela poder ir lá triste para ser curada ali. Sim. Ela não ter que botar, uma máscara do Hipócrates, né? Sim. Botar uma máscara e fingir que eu estou feliz, sendo que eu estou triste por dentro. Elas têm que ser incomodadas até, né? Sim, elas precisam se expor. A igreja tem que ser comunidade terapêutica. Que a pessoa possa mostrar quem ela é para ser tratada. E a liderança, mais do que tudo, na minha opinião, a liderança tem que ser o espaço pelo qual Deus age, sabe, pastor? Para que isso aconteça na comunidade. Porque se a liderança, Cássio, não incentiva uma coisa muito bonita, num livro que eu li sobre liderança, a vulnerabilidade. Hoje em dia ninguém quer se mostrar vulnerável. Super-homens. Hoje em dia é os super-líderes, é aquele cara que tudo que ele toca é o rei Midas, vira ouro. E na verdade, todos nós sabemos, né, Cássio, que nós carregamos dentro de nós lutas, problemas, dificuldades, falhas, né? Quem é perfeito? Só Jesus. Mas isso... partindo de uma liderança, não tendo essa discernimento da vida, discernimento da vida e com essa capacidade de demonstrar vulnerabilidade, acontece uma coisa bonita. Sabe o que acontece? O povo que está lá, de repente, tentando maquiar uma situação para ser aceito, se liberta. Porque ele pensa assim, puxa, é exatamente o contrário. Ele pensa assim, puxa, o meu líder está enfrentando tanta luta, ele falou que está triste, que chorou. Graças a Deus agora, então, porque eu também posso, né, chorar, estar triste. E isso é profundamente libertador. Terapeuta. Você ser humano, o que você é. Humano, ser humano. Isso, Cássio, eu tenho tido uma preocupação grande. Isso tem que partir, meu irmão, da liderança da igreja. Se a liderança não tem a coragem de mostrar para os seus liderados que ele é um ser humano, que ele erra, que ele falha, que ele tem problemas, que ele chora, e que isso é algo da natureza humana, ele vai gerar
um reino de hipócritas, Sabe começando por ele. Sabe quem eu lembrei? Lembrei de Moisés. Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele brilhava. Né? E ele botou até um véu, uma máscara. Mas aí Paulo interpreta lá aos Coríntios um negócio fascinante. Aí o que Paulo diz lá em Coríntios? O véu tinha um sentido ruim. Só que o véu continuou a ser usado mesmo quando Depois a glória desvanecia. O véu não era para impedir o brilho, não. Era para tapar a luz que apagava. Pois é, o desvanecer. A glória é desvanecente. Exatamente, então, quer dizer, já tinha apagado, mas ele continuou com o véu. Ele queria mostrar que estava aceso. Com autoridade que ele não tinha mais. No tem muito pastor que está assim, usando o véu. Bota uma máscara de espiritualidade, assim, de destrutibilidade. Ele não pode dizer... Eu lembro que o Caio Fábio, há muito tempo, ele escreveu um livro... A gente tem que localizar os textos, né? Há muito tempo escreveu um livro muito interessante, que era assim, Tá Doendo. Tá doendo, eu lembro. Tá doendo, você lembra? Um livretinho pequenininho. Muito interessante. Ele falava assim, você tem que ter o direito de dizer assim, tá doendo. Isso. Eu não sou menos cristão, até eu sou mais cristão quando eu admito, eu estou com essa fraqueza. Parar com a hipocrisia, que é a hipocrisia, de que eu não sofro nada, eu sou vencedor. E a igreja reforça esse discurso. Mas isso é um afastamento dos evangelhos. Paulo, por exemplo, ele nos ensina amplamente esse assunto de humanidade, de sofrimento. Ele pede às pessoas para aceitá-lo no seu sofrimento, para não se apartar. Mas o tudo posso naquele que me fortalece é interpretado de outra forma. Mas o tudo posso anterior, né? O tudo posso está ligado ao sofrimento dele. Né? Exatamente, lá em Filipenses, no capítulo 4. O sofrimento, a desonra, a humilhação. Quando ele fala para os Coríntios, ele diz a respeito da tristeza segundo Deus. Hoje, para nós, não pode ficar triste. Você tem que ser alegre o tempo inteiro. Isso. Ele fala da tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento. Porque ele corrigiu a igreja ficou triste e tal, ele jogou pesado, todo mundo ficou triste. Até ele disse que ficou triste também, mas ele viu o trabalho de Deus através dessa tristeza que eles sentiram. Deus movendo o arrependimento. Então, hoje, tem-se a tendência de fugir da humanidade e virarem super, mas isso é uma falta de discernimento e estão desconectos com a vida e com a realidade das pessoas, porque o sofrimento está presente em todo momento. A fé não é para livrar-nos do sofrimento, a fé é para nós vivermos e, sobretudo, conseguirmos vencer os sofrimentos ou passar pelos sofrimentos. Com bom ânimo, né? Com bom ânimo. Exatamente, mas há uma desconexão total quanto a isso. Gente, está bombando aqui de mensagem, o Rodrigo, que é de Camutanga, isso mesmo, lá em Pernambuco, diz, adoro o programa, já estou pensando como irei fazer quando começar a hora de verão, pois não dá para ver na hora do almoço. Ô, Rodrigo, obrigado, querido. Outra pessoa mandou, programa bate-papo sobre hipocrisia, está muito bom. Outra pessoa, graça e paz, depois que eu vivi uma situação constrangedora na igreja, vejo que a igreja onde congrega é o lugar onde mais se vê hipocrisia, E começando pela liderança, como eu devo agir diante de tantas falsidades e fingimentos, pois hoje eu não consigo confiar em ninguém na igreja? Gente, é difícil, porque você começa a ficar desconfiado demais também. Né? Esse querido aí tocou num ponto, pastor, importante. O que a hipocrisia gera é exatamente isso. A hipocrisia gera desconfiança. A pessoa perde a confiança e outra coisa, a confiança é o amálgama, né? É o cimento do relacionamento. Se eu não confio mais no Fernando, eu não posso me relacionar mais com ele, porque eu não sei o que ele pode fazer comigo. Exato. Então, a hipocrisia é gravíssimo, porque ela gera como consequência uma desconfiança. E quando a gente perde a confiança, a gente perde o relacionamento. Quando a gente perde o relacionamento, a gente vive uma vida solitária. É verdade. E de repente tem que avaliar uma situação dessa, porque será que uma hipocrisia assim generalizada? Tem que tomar cuidado, tem que ver que às vezes não é bem assim. Ele não está em Brasília, não está se referindo ao Congresso. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado para não generalizar. E outra coisa, a gente sempre tem que ter aquele texto de João 8 na mente, da mulher adúltera, não é? Porque é muito fácil também a gente generalizar e a gente criar um ambiente onde os pecadores são todos os de fora, menos eu. Exatamente. Então, meu querido, minha querida, olhe para dentro de você também, antes de querer generalizar a hipocrisia de todos, porque em algum aspecto, pelo menor que seja, talvez você e até eu, nós já tenhamos sido hipócritas algumas vezes da nossa vida. Vamos corrigir primeiro a gente, né? Então... o bispo Carlos Alberto, lá de Muqui, no Espírito Santo, quero parabenizar pelo ótimo programa, assisto todos os dias,
É muito edificante, diz o bispo. Ô bispo, brigadão, querido. Continue com a gente, mandando suas mensagens também. Luiz, que do Espírito Santo vamos para o Maranhão, lá da linda cidade de Imperatriz. Imperatriz eu conheço. Assisto o programa, muito bom esse tema. Então, vocês estão de parabéns. Ontem eu vi o ex-ministro Palocci, eita, essa entrevista do Palocci, esse depoimento foi bombástico, dizendo que foi treinado para falar tudo o que ele falava. Ele estava dizendo o seguinte, olha, o que eu falava, né, foi fruto de pedidos de treinamento. Ele pergunta, o nosso querido Luiz, isso é hipocrisia? Você ter treinado para mentir? É evidente que sim, ué. Mas por isso que a política é um meio, porque realmente a pessoa tem que ter o mesmo discurso, senão ele está fora. Tem que ter o mesmo discurso, a mesma coisa, senão ele estaria fora. Meu Deus. Mesmo que ele não pense e não comungue daquilo ali de repente no seu coração. Exatamente. Mas para ele ser aceito e para entrar no jogo, ele tem que dizer o que dizem para ele dizer. Exato. Faz parte. Gente, nós estamos na Espanha. Um grande abraço aí a todos os queridos da Espanha. E principalmente ao Charles, que mora em Madrid, na capital da Espanha. Ele e a esposa dele estão ligados assistindo o nosso programa. Obrigadão, Charles. Na verdade, cada pessoa que é serva de Deus deveria ser quem é, independente do lugar onde está ou segmento denominacional. Assim cultivaríamos com respeito a forma de culto de cada um ou aprenderíamos algo para somar na nossa vida, desde que você seja quem é. Porque a hipocrisia cristã, né, se existe, não pode, a gente tem que demonstrar o caráter de Deus nas nossas vidas. Ele fala que a pessoa tem que converter. Ô Cássio, uma observação importante, parece que às vezes nós andamos na corda bamba, porque, assim, a respeito da nossa alma, do nosso interior, porque nós realmente, nenhum de nós queremos mostrar coisas ruins nossas, até coisas que a gente sabe que há. Mas a gente tem que saber equalizar muito bem isso para nós não virarmos uma figura falsa, inexistente, né? O papel, o ator apenas. É claro que a gente não vai fazer uma propaganda negativa nossa. Né? Eu estou aqui, eu pensei uma coisa ruim de você agora. Não precisa disso. Mas a gente tem que equalizar e buscar a virtude, a verdade, a sinceridade, para também a nossa mente não virar uma lata de lixo, o nosso coração, para a gente não sentir qualquer coisa. Porque você também tem um super sincero, né, Fernando? Sim, é igual chegou. Que é perigoso, tá né? tudo bem? Você nem sabe. Aí é perigoso. Todos os podres. Perigoso. Né? Não é por aí também. É equilíbrio. Equilíbrio. Mas agora verdade sobre tudo. Tem que ser a nossa busca. Não que eu tenha alcançado. Paulo disse, é a perfeição. Uma coisa fácil. Mas eu busco. De nós todos, porque as pessoas pensam que o hipócrita é aquele que tem alguma coisa errada. Não. Nesse sentido, todos seriam hipócritas. Sim. Todos. Porque todos nós erramos. Pecado, nós erramos, falhamos. É simulação. Simulação é outra coisa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.